Olá, boa noite. Não. Boa noite para todos que estão entrando. Saludos, buenas noches. Se tiver amigos argentinos. Vamos ver aqui. Hoje a nossa conversa vai ser, como vocês viram na publicação, vai ser com o Marcelo Caragós, né? Importante nome do Teatro de Sombra. Aqui ele acabou de entrar, vou chamá-lo já. Cuiabá tá frio, gente. Por isso, ó, tô até meio com manga aqui, tá tudo fechado. Vamos esperar o Marcelo. Enquanto isso, as pessoas estão entrando. Para quem conhece Cuiabá, ou para quem já ouviu falar que é muito quente, mas hoje tá frio. Olá, Marcelo, boa noite. Oi, tudo bem? É a câmera em pé, então. Celular em pé? Sim. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo e tô Tá. te vendo também, muito bem. Tá, tudo bem. Eu tinha preparado ele deitado, né? Na horizontal. Mas Sim, entendi. faço um ajuste aqui quando for mostrar alguma coisa eventualmente. Tá, não tem problema não. Tá ótimo. Então, acho que a gente pode ir começando a nossa conversa, né? Agradecer novamente por você ter aceito o convite, né? Como eu disse aqui, teve pessoas que me falaram de você, um importante nome no Teatro de Sombra, então uma honra e um prazer tê-lo aqui com a gente para falar do grupo, né, também. E vamos começar então pela sua formação, né? Apesar que eu coloquei lá o mini currículo, mas qual que é a sua formação, né? E como que conheceu o Teatro de Sombras? Tá. Quero também agradecer muito, né? A honra é minha, o prazer é meu estar aqui. Saudar a todos os amigos do Teatro de Sombras, os artistas e os interessados também, que eventualmente estejam aí. Saludos aos hermanos, os hermanos latinos todos, né? Desculpe não poder ter visto o Alejandro Bustos, gosto muito dele, conheço o trabalho dele. Desculpe não ter visto outros colegas, como Quase Cinema, que eu adoro tanto esse pessoal. Mas aí eu assisti a Viola e a Sandra Vargas e os nossos amigos do Chile, né? O Cláudio e o outro rapaz. Agora eu tô lembrando, vou agradecer a Daniela Viola, né, que falou sobre o Teatro de Sombra no Lambi Lambi, que ela que me passou seu contato, então agradecer ela aqui, deixar registrado. Sim, sim, sim. Bacana. Então, então é um prazer mesmo poder estar trocando aqui com vocês toda essa conversa. Eu gostei muito ontem também do que a Sandra falou. Gostei muito, estou muito feliz de estar aqui nessa roda também. Obrigado. A minha formação, né? Eu tenho direção agora teatral, sou ator bonequeiro e iluminador, com os respectivos DRTs no SATED Paraná, que é aqui no Paraná, onde eu sou gaúcho de origem, mas aqui que eu fiz toda a minha vida artística e familiar também, né? Também quero agradecer a minha família, porque me dão muito apoio, né? Toda a minha família, meus filhos e minha mulher, muito obrigado mesmo. Eu ingressei na Faculdade Estadual de Música e Belas Artes antes dela ser a FAP,
que é a Faculdade de Artes do Paraná agora, era FEMP, né? Isso lá por 1988. E depois, também, em 1986, eu me especializei em teatro de sombras pela Unima, com a chancela da Magna Modesto, com o apoio do Nini, né? Eu fiz com o Jean-Pierre Lescaut uma oficina de teatro de sombras que foi muito importante, né? Voltei de lá, da Espanha, com muitas certezas. E já tinha certeza antes porque a minha principal formação, daí terminando essa primeira pergunta, é o Grupo Gralha Azul, onde eu comecei, eu fui músico do Gralha Azul, já na sua última fase do Gralha Azul, antes dele parar o trabalho, com a direção da Olga Romero, né? Comecei com o Nini, o Adeodato, que já é falecido, que era o artista plástico do grupo, né? O Nini, um pensador teatral e mestre em tudo, né? E eu comecei com eles. Foi assim, com eles que eu tive ideia do que é teatro de bonecos, formas animadas, viajei para festivais, assim, né? Descobri todo esse mundo aí que eu me apaixonei, né? E hoje eu posso dizer que o teatro de sombras é o que permite eu me tornar quem eu sou. Não é que permitiu, porque ele ainda continua permitindo, ele permite. Enquanto a arte, enquanto a luz acender, né, a gente está essa redescoberta, esse reinício sempre. Então, essa a minha formação. Inclusive, eu ia perguntar justamente como que se dá essa passagem de músico, né, para fundador de um grupo de teatro. Como que foi isso? É uma resposta curta até. Então, eu comecei como músico já no colégio. Eu brinco assim que eu sou músico de nascença. Então, no Colégio dos Padres, né, a música. A gente também tinha um professor de português que fazia a gente dramatizar textos. Então, eu tive uma experiência teatral escolar, né, na infância. E aí eu, como músico do Gralha Azul, a gente viajou uma vez para um festival de Mendoza, na Argentina. Eu era menor de idade, ainda meu pai teve que dar uma autorização para a Olga ser responsável por mim nessa viagem. E lá no festival eu vi, eu não sei quem, eram argentinos, maravilhosos, numa pequena tela, fazendo um teatro de sombras. Eu era muito novo, não tomei o cuidado de ver quem era. Passeando por lá, também nas ruas, eu fui num sebo, eu queria comprar um livro, mas eu não tinha dinheiro. Daí eu fui num sebo, comprei umas revistas de teatro e depois descobri lá dentro algumas coisas sobre teatro de sombras. Depois, voltando para Santa Catarina, isso, o Grupo Gralha Azul foi de Lages, Santa Catarina. A maioria do elenco eram funcionários da prefeitura naquela atual gestão. E foram todos demitidos quando trocou. Depois de eleições foram... Então, a Olga foi para Criciúma com o Dato, o Nini foi para Floripa, a Olga foi para Floripa, enfim, foram para outras cidades e eu fiquei ali porque eu era muito moço e fui trabalhar num banco. E comecei a mexer numa minúscula edícula de um artista plástico, que eu fiz curso daí de pintura também, eu me interessava muito pelas artes já, com aquela idade. Na casa do Didi, de Lages, lá numa edícula, eu comecei a pesquisar o teatro de sombras, sozinho, porque eu lembrei daquele pessoal da Argentina. E, às vezes, em finais de semana, eu viajava para encontrar com o pessoal do Gralha Azul, e a gente fazia espetáculos e voltava cada um para sua cidade. Fazíamos, daí o grupo terminou depois disso, ainda a gente resistiu um tempo, morando em cidades diferentes, fazia o espetáculo. E eu era muito moço, e comecei a me interessar por isso. Daí eu montei meu primeiro trabalho para o Festival Estudantil de Teatro de Lages, o FETEL, que é um importante ninho, né, de artistas. Ali muita coisa maravilhosa aconteceu. Eu também pude escrever a minha primeira peça, Janeiro. Era um espetáculo sem palavras, tudo com músicas do Egberto Gismonti ainda. A gente não tinha uma trilha original. Esse primeiro espetáculo do Karagosca. Então foi nesse isolamento, né? O grupo Gralha Azul terminou, eu fiquei sozinho e comecei a mexer com isso. De dia trabalhava e de noite ficava investigando, pesquisando isso.
Depois disso, eu fui no Festival Catarinense de Teatro, em Floripa, com essa peça, e vim morar em Curitiba. Aí tudo começou mesmo, né? Aqui encontrei o pessoal do Gralha Azul, ainda fiz um trabalho com eles, muitos já tinham vindo para cá também. Atualmente a Olga ainda mora aqui, e, embora não trabalhamos juntos. Aí tudo começou e eu comecei a fazer um trabalho mais experimental. Mas vamos fazer a sequência das perguntas para eu não... que essas respostas vêm depois em outra parte do roteiro aí. O que eu queria perguntar é se no começo, aproveitando que eu falei, né, que você saiu da parte, né, da música e foi fundar um grupo, no começo, por ter esses mestres bonequeiros que você teve contato antes, foi de bonecos? E o que você aprendeu com esses mestres bonequeiros? O Grupo Gralha Azul, quando eu estava já começando a trabalhar com ele, eles já tinham toda uma trajetória. O Nini foi fazer o curso com o Lescaut, não sei se na França ou na Espanha, e voltou isso antes de eu ir. Então, já tinha sido introduzida a sombra nos espetáculos do Gralha Azul. O Dato dominava algumas luzes, eu aprendi com ele um pouco. Daí eles fizeram um espetáculo em Floripa, Sonho 1, que eu não participei, mas eu fui assistir algumas vezes. Era muito mágico, muito forte, de uma dramaturgia muito boa. E eu estava encantado com tudo isso, mas intuitivamente eu me joguei para a linguagem das sombras. Eu sempre usei muito a intuição. Se eu estiver falando muito alto ou muito baixo, pode me orientar. Tá. Aí a gente, na verdade, a gente pede aqui pro pessoal, né, sempre nos avisar, né, também se tá cortando, sim, travando, tanto o meu quanto o seu, né? Mas, por enquanto, vamos com a coisa, eu te dou um toque. Tá bom. Bacana. Posso fazer a próxima? Pode. Então, já falamos um pouquinho, né? E como que foi estudar, né, na Espanha, que você estudou, né, com o mestre lá? Como foi estudar na Espanha teatro de sombra? Foi incrível, né? Porque eu tinha de 18 para 19 anos. Eu era muito moço. Eu já era filiado à Associação Brasileira de Teatro de Bonecos, a BTB, o NIMA. Então, como eu falei com a chancela da Magda Modesto, que era presidente aqui da Nacional, e o apoio do Nini, eu fui muito moço para lá para aprender tudo sobre teatro de sombras. Eu tinha muitas perguntas, muitos anseios. Aí, ir para o exterior, um menino que veio do interior, assim, eu tinha acabado de chegar em Curitiba quando eu descobri a Bolsa. E a Bolsa pagava tudo, menos a passagem do avião, ida e volta para a Espanha. Uhum. Tinha nenhum recurso. Então, o meu pai financiou essa passagem. Isso eu tenho muita gratidão, assim, esse apoio também da família. Mesmo preocupado, ele financiou. E eu fui, e foi muito incrível, porque era no Instituto del Teatro de Sevilha, onde tinha um curso permanente de teatro. Então, eu tive contato com os alunos que faziam os 5 anos da faculdade de teatro, tinha coisas experimentais lá dentro, e o teatro de sombras, como ele é absolutamente experimental. Então, foi uma experiência fantástica. O mestre Lescaut, ele ensinou assim também em três tipos de conteúdo, né? O teatro turco, que se fazia no século XIII, o teatro de Caragoz, também passou por coisas contemporâneas experimentais, como fazer a comédia e recortes. Aprendi muito a recortar nessa experiência e vim cheio de ideias e de sonhos aqui. Voltei para Curitiba bastante determinado já em produzir espetáculos e comecei a fazer espetáculos para adultos em bares à noite. Aquela época, a década de 80, era muito bacana isso. Haviam casas com espaço físico para uma tela mais ou menos de 3 metros por 2,70, ou às vezes até um pouco mais, né? Aqui, para quem é de Curitiba, né, a gente frequentou muitos espaços.
casas noturnas como era o Anta, até como o Bar do Cardoso, que era um poeta aqui da cidade, um grande poeta, o Cardoso. E ali também foi um pilar importante para dar outros saltos nesta carreira. Sim, e agora então vamos falar um pouquinho das criações, né? Quantos espetáculos o grupo tem, né? E como que acontece essa criação? Primeiro, imaginar o roteiro, na verdade, o roteiro não, uma dramaturgia que vá de encontro com essa linguagem. Certo. Então, na grande maioria das vezes, a gente, agora, nesse período mais maduro da companhia, a gente sempre pegou obras literárias para fazer adaptação teatral. O processo de roteiro, o trabalho de mesa, né? Então, poucos trabalhos eu escrevi o texto. Praticamente só o Show do Menestrel, que é um trabalho antológico que sempre tem e se renova. Mas este mesmo Show do Menestrel, o último que a gente fez agora, ano passado, que conta a imigração do Paraná, era um outro tema, também foi escrito por um historiador daqui, o Paulo Afonso de Castro. Então, a gente busca a dramaturgia a partir de um texto literário, decupando esse texto, tirando o que é essencial dele, transformando algumas palavras em imagem, diminuindo as palavras. A pré-produção é isso, né? Um pensamento, desenhos, esboços, tentativas. Daí a gente escolhe um músico. Depois desse primeiro espetáculo, todas as outras trilhas foram originais. A história da música, com o Ângeles Manioto. Depois a gente passou a fazer um tema... No ano 2000 foi também um marco importante. A gente descobriu uma literatura brasileira, Ricardo Azevedo, O Rei que Ficou Cego. Então era uma literatura oral brasileira. Depois disso a gente permeou por 4 espetáculos de conto africano, do Rogério Andrade Barbosa, que é uma fonte literária para nós. O Rogério sempre apoiou e nos autorizou a montar os textos dele. Irmãos Zulus, o Buanga, que ganhou o prêmio de melhor direção, melhor trilha sonora original também. Trilha do Celso Pirata. Esse aspecto da trilha, só fazendo um parênteses, é importante, a gente sempre convidou muitos compositores e músicos aqui de Curitiba. Para cada trabalho, então, no ano 2000, o Rei que Ficou Cego foi o Ulisses Galeta e a Grace Torres. Agora o Ulisses fez esse último trabalho da imigração, o Celso Pirata e o Betinho Zanelato também, que é um excelente instrumentista. Um cara que faz música para cinema mesmo, o Ulisses, o Betinho, e o Ângeles Manioto. Então, o processo criativo ele é assim, pré-produção, ensaios, finalização de material e de trilha e espetáculos, dividido nisso. Quando é por um projeto de lei, o incentivo à cultura, a gente fica mais preso a um cronograma. Então, o processo criativo, começa esse trabalho de mesa, a gente começa a ler o texto, eu leio muitas vezes, vou riscando, cortando, mudando, reescrevendo, encontrando a coisa. Quando explode uma coisa interna e começa a produção. Eu fico muitas horas do dia e da noite no ateliê produzindo. É um cansaço diferente, bom, assim, do trabalho, né, no processo criativo. E aí a coisa explode e vai até o fim. Eu não faço todos os bonecos e as imagens nesse período. Eu faço coisas que eu sei que tem que ter. Depois, o ensaio nos mostra a verdadeira necessidade de outros materiais e imagens, na parte experimental da coisa. A gente nunca nega o experimental, bem pelo contrário. A gente usa muito o campo intuitivo, embora sempre querendo crescer, aprimorar o conhecimento técnico. Mas o lado intuitivo, é uma abraçada, né? O intuitivo, a técnica, intuitivo e técnica. E a gente vai chegando daí nessa história original.
Por que eu falei da trilha? Porque sempre, desde o começo, a gente tinha dificuldade do estúdio. E dentro de casa tinha a luz e a tela. Então, a gente tinha que pagar estúdio. Então, muitas vezes, agora dá para ficar editando, tem programas assim que dá para mudar segundos e voltar muitas vezes. Antes, nas fitas de rolo, né, nós gravamos a primeira trilha original com o José de Mello, que era da Rádio Clube do Paraná. Toca fita de rolo. Para editar, tem que cortar a fita e colar com uma bonequinha especial, né? A edição é manufaturada. Então, é muito difícil. Então, nós fazíamos a trilha e ia para o ateliê, ficava ouvindo o dia todo e fazendo os desenhos, ouvindo a trilha sem parar. Mas, claro, parava um pouco às vezes, né? Mas eu ouvi inúmeras vezes até ela entrar em você. Então, quando chegava a hora do ensaio, você já sabia de cor aquela música, o momento do barulho tal, né? Então, eu falo que eu criei muito pelo estímulo sonoro. O estímulo sonoro, até por eu também ser músico da infância. Então, a música ela está em todos os momentos. Isso também interfere muito no processo criativo. Agora, quando há uma dramaturgia, a intenção da dramaturgia é que nos diz o caminho. Daí a gente serve ao teatro, a gente serve à dramaturgia, né? A gente busca chegar o mais próximo daquela emoção que a dramaturgia quer atingir lá na criancinha da plateia, ou no pai dele que está lá comendo a pipoca do filho e olhando, vidrado. Se você mantém esse fio invisível do espectador, é porque está dando certo. Se não, errou alguma coisa lá atrás. Mas antes mesmo desse trabalho de produção que você falou, do trabalho de mesa, né? Como que é ainda pensar no que fazer? Antes de ir caçar um texto, caçar uma dramaturgia, né? Como que acontece esse processo? É intuitivo? Você pensa um tema junto com um grupo? Como que acontece? Aconteceu de todas as formas. Porque às vezes também a gente tinha que correr atrás de trabalho para sobreviver. Uhum. Eu vivi de arte todos esses anos, até a pandemia começar. Até esses dias aí eu vivi de arte, há 35 anos. Então, houve já assim de uma indústria de motores e máquinas nos procurar para fazer um teatro para o lançamento de um produto deles. Então, é uma coisa que vem direcionada, é uma encomenda. Aí também tem os trabalhos do nosso coração, aqueles que você sonha. Eu quero fazer esta história, né? Então, aí é uma coisa... eu estava lendo o Rogério Andrade Barbosa e me encantei com os contos africanos. Eu comecei a imaginar já sombras e imagens. Então, muitas vezes, a chave dessas descobertas é um livro. Eu estou sempre com um livro, buscando livros e textos. Teve pessoas que me trouxeram livros, né? Como O Rei que Ficou Cego foi a Sônia, uma única aluna que tinha se inscrito para uma oficina, e eu fui lá cancelar, eu falei, só tem um aluno, não pode ter oficina, desculpe. Ela, mas como? Eu quero fazer e tal. Eu falei, pois mas com uma pessoa só não dá. Então, até tem um texto ótimo, daí ela me mostrou esse texto, e foi assim, esse espetáculo durou quase 4 anos, O Rei que Ficou Cego. Ele foi um sucesso, muito comercializado e elogiado. Ganhou até um pequeno prêmio na cidade. Então, aconteceu de tudo, mas eu acho que tudo parte da busca, da escavação, né? A leitura, né? A gente não pode perder o contato com o livro, com as fontes, né? Os escritores, eu procuro escritores. Daí, da literatura para fazer a obra. Agora eu vou passar a fazer roteiros de novo, porque eu estou dando a volta de novo. Eu estou indo lá para o nosso começo, que era mais expressionista o nosso teatro, menos palavras, músicas minimalistas, né? Eu estou voltando mais para isso. Então, trabalhar muito com músico e com a imagem, menos palavras, né? Agora, o que as leis de incentivo nos trouxeram de bom, sustentando nossas vidas, elas também foram pondo a gente em formas, né? Todo ano tinha que ter um projeto novo, um novo texto, escolher elenco, novos figurinos, novo tudo, cenário e tudo. Então, muitas vezes um espetáculo ele morre adolescente porque acabou o projeto, acabou a verba, eram 12 pessoas e pronto.
A gente já fez espetáculo com 12 bailarinos, então era o tempo de 30 espetáculos. Pagou, terminou, fica só o vídeo. Inclusive, quem quiser ver, tem o nosso canal no YouTube, aproveitar fazer a propaganda. Tem muitas coisas lá, entrevistas, vídeos, espetáculos na íntegra, tem vários. Aproveitando que você falou de chamar pessoas fora também, né? Dependendo do projeto, da montagem. Mas fixo mesmo, quantos tem no grupo? Agora, né? É. Então, agora, todo esse ano de 2019 a gente fez temporada, uma atriz bonequeira, o Gilmar, que ele é um mesa master, ele opera tudo, mas ele também é um pensador com formação e é diretor teatral, e também nos auxilia em elaboração de pequenos projetos, né? Daí tem a nossa diretora de produção, que é a ABC Projetos, a Alessandra, que assim faz os projetos maiores. A gente conquistou a Lei Rouanet com ela e outros projetos bacanas. E eu só. Então tem no palco 3 pessoas mais a produtora, que é uma parceira em projetos, não o ano todo, não em tudo, né? Tem trabalhos comerciais que a gente faz, assim, por fora, no ritmo da sobrevivência. 35 anos, né? A nossa companhia tem também uma bandinha, uma fanfarra, que já animou festivais de bonecos aqui no tempo dos grandes festivais de Curitiba. Então, a coisa teve um crescimento tentacular para vários setores no comércio da arte. Dança, música, mas o principal sempre é o carro-chefe, é o Teatro de Sombras. Aproveitando que você falou também já um pouquinho, né, que quer investigar mais, pouco menos a palavra e mais a imagem e o som, né? Aproveitar e perguntar para você falar um pouquinho mais dessa questão. Como que era fazer teatro de sombra antes e como é fazer teatro de sombra agora, mas claro, né? 2019, né? Não agora, 2020, com essa pandemia, sim, por enquanto. Sim. Então, quando a gente começou, não existiam incentivos à cultura. Assim. Aqui em Curitiba tinha a Fundação Cultural de Curitiba, que sempre foi muito importante. Depois o Sistema S começou a abrir, né? Então, a gente fez um teatro de sombras assim com muita coragem e muita garra no passado. De 2011 para cá, esse primeiro período que eu te falei era totalmente atrás da tela. Era uma tela e a gente lá atrás só aparecia no final, depois que acabava o último aplauso para desmontar as coisas. A gente nem gostava de ir na frente da tela, a gente estava tudo feio, desarrumado, com umas roupas pretas, só queimava a cara e ir para frente da tela no final do espetáculo. De 2011 para cá, surgiu o Alberto, o menino que queria voar. Então eu comecei a circular a tela com os aviãozinhos do Santos Dumont e vestido de piloto contando a história. Então entrou o teatro físico, a gente rompeu a tela. Aí teve mais algumas experiências assim, com Flautista de Hamelin, também tinha um ator, narrador. A Lendas do Fogo e da Lua tinha uma abertura com a Avó do Mundo, que o Ronald fazia com uma máscara e uns panos, como se fosse a Mãe Natureza, na frente da tela se levantando como um elemento surpresa. Então o teatro saiu para fora da tela. E aí já vinham leis de incentivo e o comércio no Sistema S, SESC, SESI, escolas, festivais. Então, agora, eu estou voltando para o lado de trás, mas de muitas telas. Eu quero voltar a trabalhar só com a animação, com a sombra mesmo, atrás de uma tela, ou de muitas telas, ou de pequenas e grandes telas. Mas a gente não pode ter um critério duro, porque a arte tem que ser livre. Se a dramaturgia necessita ali que tenha um velho na frente com uma flauta para iniciar uma contação, vai ficar bacana isso. Isso não descaracteriza um teatro de sombras ter um ator atuando, né? A companhia Trux também, de bonecos, usa muito a presença do ator. Tem pensadores teatrais como o Sérgio Mercúrio, estar presente ou não estar presente, muitas reflexões sobre isso, né? E muitas vezes você está na cena e o espectador está viajando na história, ele não te vê também, né? Sim, sim.
Então, assim, até 2019, o último espetáculo, esse Migração do Paraná, tem a tela, essa que está atrás de mim é uma carroça, né? Que essa parte branca é o meio, o miolo da carroça. Então, quando os dois atores, o Menestrel e a Esmeralda, vão lá para trás, eles viram bonequinhos de sombra. Quando eles vêm para frente, vira o ator de novo, então eles têm a mesma roupa e o chapéu daqueles bonequinhos. Então a gente faz esse duplo, né? E isso pega muito, porque mantém o espectador ligado, as crianças podem cantar, a gente toca e canta ao vivo, as crianças cantam junto. Também de 2011 para cá a gente entrou só no mercado infantil, parou com espetáculos adultos, foi até 2004 com o Techno Shadow, que era eu e um casal de bailarinos. Muito bacana para a noite, casas noturnas, fomos para São Paulo, inclusive, com o Trux e outras casas noturnas em São Paulo. Até 2004. Depois eu não fiz mais espetáculo adulto. Fiz espetáculo para família e infantil. Mas o infantil é um mercado mais leve, é muito bom trabalhar com criança, né? É uma energia pura. A gente aprende o tempo todo e descobre milhões de coisas. Você tem uma ideia, né? Em 2018, a minha maior público que eu formei foi 700 pessoas assistindo a um Teatro de Sombras no Teatro em Ponta Grossa, 700 alunos, lotação máxima do teatro. Agora não pode a aglomeração. Quando que nós vamos retomar e como retomar esse mercado onde precisa unir gente, como falou a Sandra ontem, né? Sim. Então, essa é uma inquietação minha do momento. Sim, ainda mais que eu vi que ano passado, né, você estava até no circuito, né, do SESI, né? Sim. Então teve muita atividade, né? E agora deu uma parada, né? Sim, foi uma enorme viagem, uma turnê, 13 cidades no Paraná. Se eu estiver falando rápido, irmãos, que eu estou vendo aí, o Alfredo e amigos da Argentina, do espetáculo Alicia. E se eu estiver falando rápido, me corrijam. Então, foi uma grande turnê, foi uma aventura incrível, né? Era um motorista, eu, a atriz e o técnico. Um espetáculo de médio porte, assim, cada um se desdobrava em 3 para dar conta. Foi uma viagem, foi muito prazeroso esse trabalho, conseguimos fazer todas com sucesso e bom público. Foi uma conquista. Também o circuito cultural SESI foi bacana. Gratidão ao SESI aí também, né? A gente vê, né, como que o sistema S, pelo menos assim, eu vejo no seu caso, como você disse agora, né, e no caso do nosso grupo também, é super importante, né? Muito, muito. Para fomentar, para realizar, né? Sim, sim. Eu fui do grupo de teatro do Sesc Lages também, meio junto ali com o Gralha Azul, daí tinham pessoas que eram do Gralha e também desse grupo. Então eu permeei ali e aprendi muito ali, né? É o útero teatral ali onde eu nasci. A gente falou então um pouco de criação, né, Marcelo? Mas agora vamos falar um pouquinho também da criação quando vai colocar cores, né? Como que é pensado nessa criação de cores e também falar um pouquinho de telas, de iluminação. Sim. A gente usa muita cor, né? Basicamente, os nossos refletores eram enormes, a gente foi diminuindo eles de tamanho e melhorando a qualidade. Então a gente tem caixinhas de luz onde elas têm na frente os filtros, né? Que a gente chama de gobo, onde ele entra na gavetinha do refletor. E há muitos anos eu comecei a misturar cores no mesmo filtro. Então, isso estando perto da luz, ela dá uma difusão. Pode falar. Gelatinas?
São gelatinas, ó, fixadas no próprio papelão couro que entra na frente da caixinha de luz. Como ela está perto da lâmpada, essa linha que você está vendo aqui fisicamente, ela vira um degradê, ela mistura. E nós temos inúmeros, inclusive tem também, a gente chama o gobo livre. Gobo livre é o branco. E ele pode também ter outras formas, triangular, quadrado. Não há critério, né? Um outro professor meu também, Lutero Almeida, falava assim, no teatro não existe o não, sempre existe uma solução, né? Então, a gente procura sempre encontrar uma solução. Sim. Vamos para a pergunta aqui. Tipo de luz também que eu mais uso é halogênica, tá? Eu experimentei um pouco com LEDs, muito pouco. Às vezes eu uso a LED para temperar alguma outra coisa, como se fosse um outro temperinho, uma ervinha, mas o filé mignon mesmo. A gente trabalha com a luz halogênica, essa mesma que o chileno usa, que tantos usam, que é a 24 por 150 e a 12 por 100. Então a gente tem mesas de luz que o Carlos aqui fabrica. Então, isso é legal aqui no Paraná, que tem o Carlos Dutra, ele fabricou mesinhas de luz para o Teatro de Sombras. Eu já tenho duas. Ele também fez para o Perré, que é um bonequeiro, e fez para um outro professor daqui. Aí, ó, mais o produto para entrar no leilão das lives aqui, como eu venho dizendo, né? Como eu venho dizendo, mais o produto para o leilão das lives. Então, lanternas você não utiliza? Muito pouco, muito pouco. A gente já usou um pouco assim, até às vezes assim. Eu tinha um boneco que era um monstro, que quando ele entrava no clímax da cena, o olho dele acendia. Tinha uma lanterna ali no boneco. Então ali tinha uma lanterna para fazer só o olho do boneco. Porque a gente sempre trabalhou com telas maiores, daí eu já tenho mais robustez nos refletores. Eu tenho umas carcaçonas grandes para projetar corpo de bailarino em tela de 10 metros por 5. Então ela tem uma lâmpada mais forte, por isso que tem que estar mais longe. E isso também está de acordo com o tamanho da chapa recortada para a cenografia ou para o boneco. É uma correlação de 3 grandezas: potência, distância, tamanho da tela. E aí tem essas, o que mais usa é 24 por 150 com telas de 3 metros, assim. É uma tela que vai em palco de escola, cabe em qualquer teatro, né? Teatros de palcos com menor dimensão. Então a gente usa algumas telas com estrutura de alumínio, tripézinho, monta com... Tem uma tela completa de 6 metros de bastidor, assim, que são 2 parafusos. O resto tudo encaixe. Olha. E a malha tensionada é que segura isso. A malha tensionada dá estabilidade a essa estrutura de tela. Bacana, hein? Também não há um tamanho determinado. E se a gente fez uma carroça com uma tela dentro? E as paredes da carroça são aquelas plástico polionda que compra em chapa grande, né? Tipo daquelas pastinhas de elástico, né? Ele foi criado pelo cenógrafo Paulinho Maia, ele fez uma carroça, decorou, tudo na mão dele, assim. A gente gosta muito de chamar muitos valores para agregar quando tem projeto, né? Projeto paga o cenógrafo, figurinista. E quando não tem, a gente faz tudo sozinho também, desde desentortar um prego até a direção. Sim. A Fabiana Lazari tá comentando aqui, né? Para você falar do trabalho que você fez das janelas do centro de Curitiba, as intervenções. Nas janelas, eu trabalhei em 2 tipos de janela, tá? Tem a principal, que é a janela do Teatro Dr. Botica, que é no shopping. Ela fica para fora do teatro, é como um lugar onde os bonequeiros podem fazer. É o teatro de bonecos Dr. Botica. Então, o Teatro de Sombras entra como um segmento. Mas na parte da janela, que é do lado de fora do teatro, como fazer teatro de sombras se lá fora está claro? Então,
eu joguei um super projetor da Show, botei uma tela e fiz sombras ali, conforme um resuminho da história dos irmãos Zulus que ia ocorrer lá dentro, convidando o público. Funcionou. Mas, assim, o enigmático da sombra requer o escuro. Ela só tem um verdadeiro sabor no escuro. Dá para fazer de dia? Dá. Mas é como comer um tomate de laboratório, né? Ou você comer um tomate orgânico com azeite de oliva. Tem 1000 exemplos, né? Então, muitos sombristas falam sobre isso também. A outra janela foi à noite, num dos natais no Palácio Avenida, que tinha antigamente, era o Natal do Bamerindos, que depois virou HSBC e eles mantiveram o projeto, que é uma casa histórica do centro, um prédio enorme, onde tinha uma agência bancária. E nessa época, todas as janelas eram feito um corredor entre os funcionários, e as janelas, e crianças carentes cantavam nas janelas, microfonadas, um coral, um trabalho social, que teve muitos anos. Num dos anos, a gente entrou no Natal Bamerindos e a gente ganhou 8 janelas do diretor, porque nas outras tinham crianças e outros efeitos. Então teve 8 janelas de sombra nesse Natal, talvez é desse que a Fabiana se refere, e também eu fiz com bailarinos, eles manipulavam coisas que tinham acordo com a música que estava sendo cantada. Então, notas musicais, símbolos de Natal, dançavam. Eram bailarinos profissionais aqui da companhia e da Escola de Dança do Teatro Guaíra e também da FAP, a Faculdade de Artes do Paraná. Uma moçada jovem. Sempre que eu trabalhei com bailarinos, daí a gente também contratava o coreógrafo, que é o cara que fala a linguagem deles. Porque eu não posso me meter a coreografar, que não é o meu métier. Então, sempre o Ailton Galvão, que é um bailarino já veterano do Balé Guaíra, do G2, foi um grande criador nesse sentido. Eu estou vendo aqui... Pergunta ali, desculpa que eu enxergo a letrinha. Eu também aproximei para ver essa pergunta aqui, ó. É a Cia Articularte. Boa noite, Cia Articularte. Opa! Daí eu tô sabendo. Legal, obrigado, amigo. Já ouvimos dizer que o Teatro de Sombras chegou perto do seu limite estético. O que você diria? Perto da verdade ou perto da preguiça? Não. A arte é infinita, né? Não tem limite estético, né? A gente sempre pode descobrir novos materiais e com eles causar novas emoções. Isso é que é bacana ter vocês fazendo teatro aí, o Dario lá, o Alexandre, todo esse pessoal da Sombra, cada um com sua mão. Tem coisas que têm o mesmo DNA, que é parecido, algumas coisas, e tem outras que é só de cada um, né? Como a Fabiana, espetacular. Então, não há limite estético, não, eu discordo. Eu acho que eu estou começando agora. Com 35 anos eu me sinto agora apto a começar a fazer teatro de sombras. E ainda eu tenho muito que aprender, até com vocês. Eu aprendo com meus alunos em oficina. Até oficina com professores da rede municipal. Nossa, acontece cada coisa, que é a magia da arte. Você tem que ser humilde para olhar com arte e aprender, mesmo que você tenha 200 anos de estrada. Eu tenho muito ainda que aprender e muito que descobrir na estética, eu acho. Tenho o meu gosto estético, mas, cara, vamos articular muitas sombras ainda e muita coisa nova, se Deus quiser. Você soltou aí falando dos gostos estéticos, né? Compartilha com a gente quais são as suas referências, então, de estética, você vê fotos, como que teatro, quais são as suas referências? Isso também é um mundo multifacetado, tá? Então, eu também, o que começou mesmo foi assim, o cinema expressionista alemão, isso que me puxou para a sombra. No começo, nossos espetáculos, né, programa duplo, ele era todo assim também, ele foi permeando com a música que estava também rolando na época, tal. A parte estética,
também ela é sugerida pela dramaturgia. Então, por exemplo, eu fiz um espetáculo, um conto africano, fizemos, né? Então a gente pesquisou como eles se vestiam, como eram as casas, como era a vegetação daquele lugar, e buscou fazer uma releitura disso, não uma coisa, uma reprodução científica, onde passou pela nossa emoção humana de brasileiros que fazem teatro de sombras. Né? Depois vamos falar isso do Caragoz e da técnica de Caragoz. Né? Nós somos a companhia Caragosca. Né? É uma outra coisa. Então, aí já, por exemplo, o Flautista de Hamelin, nós pegamos o texto no trabalho de mesa e eu criei uma outra cena que tinha um prefeito da cidade que queimava os brinquedos das crianças e ele era muito ruim. Enfim, o flautista também não exterminava os ratos. Com a música, ele levava eles para a Ilha dos Ratos. Então, eu não quis matar ninguém, nem rato na história. Mas foi a arte que curou aquela pandemia. Então, a importância da arte num momento como esse que a gente está vivendo hoje é muito importante. Mas o que tinha na estética do Hamelin, diferente das outras produções? O nosso flautista de Hamelin, na mata, durante o passeio de barco até a Ilha dos Ratos, apareciam os pinheiros do Paraná. Porque eu estou no Paraná. Então eu assinei a história, uma adaptação, flautista de Hamelin, mas no aspecto estético, tinha muito verde, muito pinheiro. Né? E isso com a música do músico daqui também, que fez uma música de flauta também, do Celso Pirato, uma música linda. Ele fez na flauta transversal mesmo, gravou com MIDs também tecnológicos e instrumentos também orgânicos, né? Não sei como que se diz, instrumentos mesmo acústicos. E então a gente não tem um critério definido para a estética, nós passamos por muito, né? Os 4 contos africanos, esse sobre a imigração, teve também o Compadre Rico e Compadre Pobre, que foi uma história compilada pelo Ricardo Azevedo do Folclore Popular, que ela tinha todo assim o homem do campo, casinha, cerquinha, cavalinho. Então, a estética, porque a história tratava da sabedoria e da humildade do homem do campo. Então, a casinha, aquela janelinha amarelinha com uma fumacinha na chaminé. Então, daí a gente vai atrás da história, persegue ela, né? Sim. É como a trilha, nunca fica pronta. Eu digo que eu desisto da trilha sonora. Cada vez que você escuta no estúdio, você muda um negocinho. Eu tinha uma hora que eu desisto porque tem que estrear. Mas ela nunca fica pronta. A sensação é que não ficou pronta. Você tem essa mesma sensação com o final também de uma história? De querer caçar outros finais? Não, eu tenho assim de um aprimoramento constante. Aqui, quem trabalha aqui brinca com uma palavra que chama Kaizen. Em japonês, Kaizen quer dizer aprimoramento constante. Então, se a gente faz 180 vezes um espetáculo, sempre no final tem algum comentário, alguma coisinha que dá para melhorar. Ou para poder voltar àquela intenção da direção. Não foi. A gente é humano. Então, por isso que é bom, também eu gosto muito de trabalhar com bailarinos, porque eles têm a arte da repetição, eles têm a escola. Então, se você passa um movimento do bailarino de um boneco, ele faz 40 vezes igual. O ator faz 40 vezes diferente. Mas o melhor ainda é o boneco à sombra, que sempre vai fazer do que a gente quer, né? Isso. Então, eu trouxe uma frase do Ilo Krugli sobre isso, né, também. Eu estou sempre, inclusive... Esse aqui é um livro, do Trux, do Henrique Sitzen. Muito obrigado. Tem muitas já coisas aqui. Conheço. O papel do ator animador na cena teatral. O Ilo falou assim, já que você falou isso, que os bonecos fazem o que a gente quer, né? É verdade. Mas, assim, na verdade, o boneco tem que chegar a ter vida própria. Aí é que tá bom. Mas pode parar de ensaiar e apresentar, quando o boneco cria vida própria, autonomia. Mas é assim, Ilo Krugli, um fantástico ator, escritor,
encenador fundador do grupo Vento Forte, em palestra no Centro de Estudos, certa vez definiu de uma forma sublime. Fala o Willo. Deve haver um rio de sangue e vida que parte do coração do animador, segue por suas veias e deságua magicamente nos bonecos. No nosso caso, nas sombras. Bonecos e sombra. Um grande mestre também. Tem muitas frases aqui, não sei se vai dar tempo de eu falar, né? Mas essa é uma que eu não poderia deixar de citar, que também ele é uma grande luz para todos nós, né? Que nos sirva de inspiração a força dele. Né? Na verdade, eu estava até me referindo agora, eu lembrei do que eu estava lembrando da frase, é que assim, que o boneco, eu acho que é a mesma coisa que acontece com a sombra, que eles podem tudo. O ator, nem tudo, né? Porque Sim. se você vai lembrar, acho que é Ana Maria Amaral, se eu não me engano. O Nini sempre fala isso também, né? O Valmor Beltrame também, né? Sempre fala isso. Porque, né, você pode matar, você pode tirar a cabeça de um boneco, tirar a cabeça de uma silhueta de sombra, a pessoa vai acreditar. Agora, não pode fazer isso com uma pessoa, porque a pessoa morre, né? O ator morre. Enfim. Já é mais difícil. A logística de cena é mais complicada no teatro físico. Né? Mas também tem coisas assim incríveis. Mas porque tudo é possível, né? Segredos da imaginação. Então, se você se debruça mesmo, mas eu quero isso, daí eu acabo encontrando, né? Tem que buscar mesmo, escavar, né? Sim, que nem falaram em outras lives, né? O limite é a criatividade, né? E a criatividade não tem limite. A imaginação e a criatividade, elas têm que estar com você bastante. Aí vai embora, eu também sou dessa. Antes de eu ler mais uma pergunta aqui, só dar um recadinho aqui pro pessoal. Amanhã a gente vai estar com o Paraíso Cênico, às 18 horas. Até agradeço o Paraíso Cênico, né, que também estão fazendo lives, mas sobre teatro de animação. Hoje foi sobre sombra, por isso a gente decidiu deixar horários diferentes para que, né, todo mundo acompanhasse tudo. Então, um abraço para o Paraíso Cênico, a Fabiana Lazari, que estava lá como convidada, e eu vou ler a pergunta dela. Ela tem uma nova pergunta que é assim: tem um espetáculo dele também chamado Tecno Show. Como foi a criação e o processo? Oi? É Techno Shadow. É a sombra técnica, né? Traduzindo. Techno ótimo. Shadow. Uhum. Aí ela pergunta como foi a criação e o processo. Sim. Então, esse espetáculo foi o último para adultos que a gente produziu assumidamente para adultos, né? O Techno Shadow. Eu precisava abrir mercado, o comércio da arte. Então, a gente foi de 2000 a 2004 que esse espetáculo viveu. Era eu e o casal de bailarinos, aí para vender em casas noturnas. Então, festas de universitários. A música techno estava em explosão no início do século, ali, ano 2000. Só que eu sempre fui do rock and roll. Então, eu tinha uma trilha sonora, era um espetáculo como se fosse de quadros, ele tinha vários quadros, como esses shows de bonequeiros que tem vários bonecos diferentes que entram em cada cena. Só que eu amarrei com uma história de amor de um cara que perseguia a mulher e o outro que era bonzinho e amava ela. Então era um triângulo a história, sem palavras. Quem prestava atenção na Casa Noturna de começo ao fim, pegava o roteiro, ele não era mastigado, ele era bem subliminar, né? Então ela era perseguida por tipo um serial mesmo, um assassino, ficava presa na gaiola. Ela ali no nosso site, no Facebook, aparece a bailarina na gaiola, Vivian França, grande bailarina que contribuiu muito, né? Eu queria dizer assim, no Caragosca, aqui, passaram muitos artistas e todos deram grande contribuição.
né? O próprio músico Ângeles Manhoto, ele construiu mecanismos em marzinho e barquinho. Ele caiu da música para a sombra também. Foi um grande colaborador. E no Techno Shadow, então nós fizemos um list de músicas techno, mas tinha Black Sabbath também, tinha outros rocks no meio, em cenas de suspense. E usava objetos, por exemplo, eu usava um ventilador mesmo, teatro com objetos, tinha uma cadeira de praia, a moça se deitava na praia, vinha o garoto conquistar ela estava com calor, aí tinha coisas surreais. Ele trazia um ventilador gigante, maior que eles, e botava na praia, porque ele era um conquistador, ele fazia tudo pela mão, dava tudo sem palavra. E o pessoal ficava nas pistas de dança, bebendo e olhando. Alguns saíam e voltavam na casa noturna lá. Tinha gente que via um pedaço, tinha gente que via, tinha tomado algumas, outros assistiam até o fim. Daí esse espetáculo também participou do festival espetacular de teatro de bonecos do Paraná, que do Teatro Guaíra, naquela época, num dos anos, foi em 2003, se não me engano, o Techno Shadow. E depois, como tinham casas noturnas que nos contratavam para ficar full time, ele chegou a ter 3 blocos. Ele dava 1h30 de sombras, cada um de 30 minutos. Tinha 30 minutos, era uma história com desenhos e chapas recortadas de efeitos de luz, que eu manejava junto com os bailarinos. Todos faziam sombras e eles dançavam e faziam sombras. Eu só operava a mesa de luz e fazia sombras. Eu só não dançava, porque eu não tenho a formação de dança. E durava 1h30, às vezes até a gente tinha algum convidado para os outros blocos, outras pessoas, artistas que vinham para esse. Então tinha eventos assim que começava à meia-noite e era 3h30 da manhã a gente estava parando, porque tinha um bloco, intervalo, daí a banda tocava, daí a gente entrava, às vezes a gente fazia junto com bandas também. Né, que sobre aquilo, uma pergunta talvez que a gente tenha pulado, né, que marcou minha vida também, foi em 1988, logo que eu cheguei da Espanha, um show com o Barão Vermelho. A gente estava nesse bar do Cardoso, em Curitiba, e o cara do HSBC, da Associação Bamerindos, ainda na época, que depois foi um dono do bar, o Luiz Alceu, viu e produziu um show do Barão Vermelho com a gente. A gente era super cru. Trabalhar com uma banda já de renome foi assim. A gente ficou muito preocupado. Trabalhamos 2 meses sem parar para dar tudo certo, com uma bailarina também. E foi um sucesso ao ar livre, na praia, em Canasvieiras. Então, um teatro de sombras que lembra muito. Porque ele falou, como é que é isso? Eu falei, os orientais faziam na praia à noite, né? Teatro de sombras, faziam com a luz do sol, com a luz do fogo. Então vamos fazer assim com a banda Barão Vermelho. Então esse foi um espetáculo também que marcou a gente, que ele antecedeu a essa criação do Techno Shadow. Porque o show com o Barão Vermelho também eram as músicas do Barão, e a gente fazia as imagens de acordo com a interpretação musical daquelas músicas dessa grande banda. Sou muito grato dessa oportunidade. Eu era um menino muito cru e fui na coragem lá, com a equipe, responsabilidade, e fizemos. Assim foi, respondendo a Fabiana, o Techno Shadow também foi super... Frequentou São Paulo e Curitiba muitas festas e eventos noturnos. Aqui tá dando 59 minutos agorinha. E aí, talvez ele caia com 59 ou 60, mas aí a gente volta. É rápido, né? Tá mas bom. A gente volta, aí todo mundo volta que estiver na live, mas deixa eu ler enquanto isso, essa da Cielo Miata pergunta. Oi, Marcelo, qual a maior dificuldade que você teve em relação à linguagem em suas criações? A maior dificuldade? Olha, eu acho que foi sempre reproduzir as coisas mais assim, os elementos naturais, como o fogo e a água, por exemplo. Fazer água no meio do espetáculo, uma imagem de água real que não é aquela aguinha parada, desenhada, né? A água e o fogo, eu acho que, assim, a nível de produto final de imagem, é o que eu mais me bati, né?
Ó, Daí, segura os efeitos segura. aí que vai finalizar, mas a gente volta, tá bom? Voltamos. Urga Mayra. Eu não sei se eu li certo, tá? Mas boa noite. Obrigado pelo carinho que você colocou lá uma mensagem pra gente, pro Grupo Penumbra. Jair tá aí. Deixa eu esperar aqui ver o coletivo País Cênico. O Márcio. Tô esperando agora ver aqui. Olá, Malu, Violeta. Esperando o Marcelo aparecer, que está aqui online para mim, para a gente poder continuar a nossa conversa, que parou bem nos efeitos, né? Acredito que muita gente é curioso para saber também dos efeitos, né? Pode proporcionar os efeitos visuais. Voltei. Voltamos. Paramos bem quando você estava falando dos efeitos, né? Que é bem interessante na É. sombra. Então, uma vez eu estava tentando fazer um fogo, né? Era para um trabalho, O Gigante da Floresta, também trilha original do Hélio Ziskin, lá para São Paulo. E eu não consegui ir, cansado, no escuro, eu me movimentei e sem querer eu chutei um refletor no chão e ele ficou de costas para a tela. E a luz bateu lá numa gelatina que estava mal organizada, jogada num canto lá. E aí fez uma reflexão diferente da gelatina. Aquilo me chamou a atenção e sem querer eu descobri que mexendo a luz, né? O refletor virado de costas para a tela contra a gelatina, e você amassa a gelatina, daí dá um efeito que lembra muito fogo, né? Os sombristas sabem disso. Teve também quem fez muito bem isso, trabalhar com gelatinas na mão, são as lacônicas, né? Companhia da Espanha já extinta, Dona Mercedes. As lacônicas também, que em 2004, num festival, a gente se encontrou também aqui em Curitiba. A gente conseguiu trazer as lacônicas para o Festival do Guaíra, no tempo dos grandes festivais. Bacana. Eu tentei ler todas as perguntas aqui. Se por acaso ficou uma lá no final e acabou a primeira parte da live, só colocar aqui novamente, tá, pessoal? Que aí eu consigo fazer a pergunta para ele, se por acaso passou uma desapercebida aí, tá? E o que eu vou perguntar também, Marcelo, vocês se impõem desafios de uma montagem para outra? Por exemplo, nessa eu quero trabalhar com esse tema, porque eu quero trabalhar somente com imagens e som. Assim, o que vocês se desafiam enquanto sombristas de um espetáculo para o outro, de uma montagem para outra? É como uma viagem para um outro lugar, né? Um novo espetáculo. Então é tudo novo. Muitas vezes a gente só ocupa a mesa de luz mesmo e as extensões. Tem espetáculos que têm até sua própria kit de refletores para não. Às vezes a gente reusa recursos de luz, né? Em outros trabalhos, ou mesmo, mas às vezes a dramaturgia pede uma coisa específica. Seria muito bom poder se dar o luxo de ter essa escolha sempre. Seria o maior prazer, né? Se eu tivesse essa expressividade econômica de não depender de vender, né, os espetáculos, de ter algo assim até num padrão comercial. Porque isso também já foi muito discutido como assim o tempo do espetáculo, né? Cada história traz o seu tempo. Eu não posso encher linguiça, como a gente diz, porque tem que ter um tempo padrão. Ela vai causar aquela emoção em você, como a frase do Hilo, foram alguns segundos. Eu me arrepiei lendo de novo.
né? E tem outros espetáculos, como eu participei de um também, que era um espetáculo de teatro, onde a gente fez cenários de sombra. Ele durava 4 horas e meia. O espetáculo foi o maior espetáculo de tempo que eu participei da minha vida, do grande mestre Marcelo Marchioro. Espetáculo com um grande elenco, cenários enormes, tela gigante da Rosco, ambientes gigantes, eram prédios de Paris que eu fiz gigantes, e durava 4 horas e meia, porque ele precisava desse tempo para fazer o espectador ter aquela viagem. Então, eu sou livre nisso, eu já viajei por muitas histórias e quero fazer sempre coisa diferente. Já trabalhei assim para bandas musicais, assim, de pegar a música dos caras e daí criar a imagem em cima da música deles. Como já fiz até jam, que a gente chamava numa época. Tem um movimento de jazz muito forte em Curitiba. E assim, eu levar algumas coisas, né? Imagens e recursos, e a banda começar a tocar e eu começar a improvisar, sem ter roteiro. Também a gente já fez isso. Jam mesmo, efeitos, daí tinha uma bailarina lá, ela entrou dançando mesmo, eu não conhecia, achava que era uma cantora, chegou, entrou atrás da tela e começou a dançar. Né? A gente já fez isso também com o pessoal do Move aqui, a Kátia Drummond também, a gente foi num show de uma outra banda de reggae, eu levei a tela e a sombra, telão gigante, daí o pessoal começou e todo mundo lá atrás a dançar, e eu fui posicionando as luzes, e eu gosto muito disso. Quando eu posso, eu trabalho com improviso também. Eu gosto muito disso, esse tipo de desafio. E às vezes a gente tem que entrar no mercado e ser certinho, seguir o roteiro, fazer o projeto e prestar conta, como operários da arte, porque senão, né, os boletos continuam vindo e você tem que pagar as contas. Deixa eu dar aqui uns saludos para o Uruguai, que falou ali, saludos. Saludos! Salve, hermanos! E como que é ser referência assim, para o Teatro de Sombra? Ser um nome que você escuta falar do Teatro de Sombra, ou você escuta o seu nome, escuta o nome da companhia? Como que é ser essa referência? Olha, eu com muito respeito, né? Eu acho que é muita responsabilidade isso. Com muita humildade eu encaro isso, né? Eu sou um mero estudante mesmo, eu estou aprendendo ainda. Mas eu me debruço e investi a minha vida e todo o meu dinheiro. Até eu fiz primeiro o ateliê e depois a casa para morar. Obrigado, minha companheira, que também concordou com isso. Porque eu me debruço a isso há mais de 35 anos. Então, é o resultado de um esforço, de um plantio. Como um violinista que estuda, né? Mas eu acho que isso não pode ser um rótulo também, né? Não pode me deixar mais do que ninguém. Aquele aluno que está começando hoje, pegou uma lanterna e um vidro ou uma textura, um balde plástico e começou a investigar, ele tem tanta chance de emocionar quanto qualquer um de nós. Então, sou muito humilde. A gente é citado no dicionário do teatro brasileiro desde 2009, lá na página 306, como referência no Teatro de Sombras, o Alexandre Fávero também, que é um grande mestre, citado também graças ao Nini, que fez esse serviço. Eu devo também muita gratidão ao Nini, o Valmor Beltrame, que colocou isso, né? Uma mera alcunha. E a gente tem que lutar e ser sério sempre, a responsabilidade é a mesma. Cada passo, cada ação com a luz, cada momento de atenção, né? Cuidar para não achar que sabe, não. A gente não sabe nada, tem que ensaiar muito e sempre se preparar com muito respeito ao palco e ao público, né? Então, e pegando quero esse só ajudar a ensinar o que eu sei para todos e também aprender com a galera aí. Sim. Pegando esse gancho também que a companhia trabalha, você trabalha há muito tempo com Teatro de Sombras, como Sim. que vocês, através de ações, né,
tem formação de público para o Teatro de Sombra aí, né, onde vocês moram, né? Como vocês fazem, né, essa formação de público e essa divulgação da linguagem? Tá. Então, nos últimos anos a gente tem feito projetos visando levar o teatro em lugares de risco, comunidades vulneráveis, mas levar ele com toda a qualidade. Então, eu visito antes o lugar, a escola, vejo a medida das janelas que eu tenho que escurecer e eu levo todo o meu equipamento, o que eu tenho do melhor, som e luz, som de boa qualidade, luz, tudo funcionando, para que a criança que não tem acesso à arte possa ter, né? Então, a gente tem formado o público assim em cidades do interior também. Esse projeto do SESI foi assim. Em 2018, o Rouanet também foi assim. A gente foi para, por exemplo, Prudentópolis, uma cidade aqui no interior do Paraná, num seminário, naqueles teatros antigos de seminário. Então, antes, veio fotos, a gente sob medidas, faltava tomadas para ligar todos os nossos equipamentos, a gente providenciou acesso ao quadro de luz, tudo para o quê? Quando o espetáculo ocorrer, ele ser o mais parecido do que a gente ensaiou até o ensaio geral e respeitar isso. Depois que estreia, muito pouco muda. A gente fica tentando repetir e aprimorar os errinhos de um dia ou de outro. Então, eu não tenho um ponto teatral aqui no ateliê onde vem público. Aqui a gente só cria ou faz residência artística. Pode vir um artista estudar aqui, fazer sua luz ou seus bonecos, né? A gente pode dar oficina para professores aqui no nosso ateliê, um número limitado, até 12 professores. Que também, se for mais que isso, já não é oficina, já é aulão, né? Tem que todo mundo estar junto com a gente. Um número limitado eu acho bacana para oficina. E, no mais, a gente faz, cria, põe no carro, vai longe, vai aonde o povo está, né? Esse é um dos nossos princípios, levar o teatro. Tem um pouco de formação de público que a gente fez no período nesse Teatro Dr. Botica, que é um teatro de bonecos referência aqui em Curitiba, mas que também foi mudando de gestão e hoje, no último ano, já estava numa outra realidade, mas a gente frequentou muito este lugar. O Teatro José Maria Santos, em todos os festivais, também é um teatro utilizado, e o Guairinha e o Mini Guaíra. Mas, assim, principalmente, é sair e viajar, né? Com o espetáculo, levar o teatro para crianças. Como se diz em espanhol, a gira, né? Sair em uma gira. Sair em uma turnê. Sair em turnê, levar o espetáculo. Então, muitas vezes a gente se esteia em incentivos culturais para poder pagar um hotel digno para o elenco, uma alimentação, um transporte com segurança, toda a logística. Imagina, nós ficamos 2 meses programando essa viagem das 13 cidades, calculando o tempo, a distância que vai chegar, o tempo de descarregar o carro. E se estiver chovendo, tem como descarregar? Ah, não, é aberto. Então, isso, lá não tem, lá tem telhado, o carro chega perto, o carro não chega perto. Então, a gente andou por muitos lugares. Você tinha me perguntado quantos espetáculos eu fiz, uma outra pergunta. Mais de 30, eu não sei quantos. Tá? Mais de 30 espetáculos. Depois desses, todos com trilha original, né? Fora o Techno Shadow e o primeiro, Janeiro, que foi com música do Gismonte. O Techno Shadow, que eram músicas já pré-feitas, que nós escolhemos, né? Todos com trilha original, e a gente leva para o nosso público no mais longe rincão. Essa é a ideia, né? Inclusive, se é quase cinema também, já foi até em campo de concentração, lá, não sei se na Bósnia ou onde, o Ronaldo com lambe-lambe de sombras e levou. Então, esse ingrediente, levar lá onde não chega a arte, onde não tem o acesso à diversão e o entretenimento, eu acho isso o mais importante. Que toda criança, toda pessoa, toda família, todo pai também tem, pai de família, mãe de família, tem direito à arte, né? Nesse momento agora, a arte é muito importante para conscientizar da quarentena, de usar máscara. A arte
ela é tão importante, até num evento lá da gringa, do lançamento de uma marca, de um automóvel, de uma Ferrari, mas eu acho muito mais importante quando ela vai lá levar a mensagem, a sementinha do bem, no mais distante rincão, lá no fim do mundo. É isso que a gente tem que fazer. Vou fazer uma pergunta aqui da Cielo Miato, né? Por falar em espetáculos, né? Vocês tiveram que adaptar o espetáculo para apresentar um teatro como Botica? Pergunta em relação ao espaço físico. Se sim, o que adaptaram? Então, tem lugares que algum espetáculo não cabe, né? Por exemplo, espetáculos que a gente fez com tela grande, espetáculos do projeto do mecenato, esses que começam e tem um mês de espetáculos e param, você pode se dar o luxo de pegar um teatro grande e montar uma tela de 10 metros e trabalhar ali. Depois você não vai conseguir levar esse navio em outros lugares. É muita coisa, muita logística. E tem os espetáculos de mala, que a gente chama, que quase todo mundo fala, né? Como o Alberto, o Menino que Queria Voar, Irmãos Zulus, o Show do Menestrel. São espetáculos que vão em todos os lugares. O confortável para nós é ter 6 metros por 5 de palco para trabalhar. Mas eu já trabalhei em lugar com 3, com 4, com 4,5. Tem que se virar, você tem que ser criativo, se adaptar. Né? Porque o que não pode é o não. No teatro nunca existe o não, sempre tem uma solução. Então, esse Alberto, quando termina, sai a tela pequena da frente, tem uma tela gigante atrás, é um elemento surpresa. Quando a gente apresentou em Taubaté, lá no sítio do Pica-Pau, a tela não podia sair. Depois a gente descobriu que então pode soltar ela e enrolar e levanta ela, então, quando ela não pode sair. Então sempre tem uma solução. E a gente é especialista em criar soluções cênicas. Esse que ele perguntou, a Celumiato perguntou, com relação ao Botica, qual que foi então se vocês tiveram que... Ele assistiu lá, o Tiago, né, a Lumiato, o Tiago e a esposa dele, eles assistiram o Irmão Zulus. Ele cabia certinho, era sapato apertado, mas dava justinho no palco do Botica, que tem quase 6 metros de boca e também essa profundidade. Sim. E... a falar de viagens também, Cuba, como que foi apresentar, né? Na verdade, vocês que eu li, né? Representaram o Brasil lá. Como que foi essa experiência lá em Cuba? Nossa, foi fantástico, né? Primeiro, o aspecto de conhecer Cuba. Você só entende Cuba indo lá. Não tem como contar direito essa história. Quando eu fui no festival, tinha gente do mundo todo, mexicanos, japoneses, muitos espetáculos maravilhosos. Eu fui para dar uma oficina, tá? E fazer também uma oficina com outro mestre lá. Mas acabou dando um problema no cronograma que a aula, quando eu dava aula, ele também estava dando aula. Então eu só dei a oficina e mostrei o resultado final com os meus alunos, né? E levei na mala esse espetáculo Alberto, o Menino que Queria Voar, que ainda estava... Depois ele cresceu, ele estava ainda em fase de descoberta, mas ele já era um espetáculo completo. Mas ele não era tão colorido, ele era mais preto e branco. Aí foi fantástico, assim, os cubanos, você dá isso aqui, eles fazem quilômetros com um pedacinho de pano que você dá para eles. Então eu joguei a técnica na mão dos caras. Eles tinham domínio de salsa, domínio de bonecos, tinham arquitetos, tinha gente com outras formações. Eles deram um show, assim, ajudaram eu a fazer a realização da oficina. Foi espetacular o resultado da oficina, com os artistas cubanos, todos profissionais de teatro, alguns, a maioria de bonecos, mas também tinha gente de teatro físico e dançarinos. Lá todos dançam, né? Qualquer segmento domina a dança. E daí no outro dia, depois que terminou a oficina, eu apresentei o meu espetáculo, onde conta essa história do Santos Dumont, é uma visão poética
da perseverança do Santos Dumont, que se confunde com a perseverança do bonequeiro, do sombrista, de passar a vida toda lutando, em descobrir, em tentar, em conseguir, que acreditem em você e aquilo virar uma verdade e você se alimentar daquilo mesmo, inclusive financeiramente. Então, é uma releitura poética do Santos Dumont, onde tinham palavras. Então, eu reduzi mais ainda as palavras, procurei tirar do corpo a expressividade, e uma outra coisa eu joguei em espanhol, porque eu domino um pouco o idioma, eu dei a oficina em espanhol, era uma exigência, e para você conquistar o festival, tinha tipo uma proposta assim muito encorpada, com um bom molho. Ela voltou com dúvida, eu tive que refazer, e eles me aceitaram por causa dos refletores econômicos. Refletores feitos com latinha de extrato de tomate, esse, como a menina falou, econômicos, porque eles não têm grana para investir. Então, isso interessou a eles e me levaram. Então, a oficina o resultado da oficina era um espetáculo de 12 minutos. Uma oficina de 5 dias. Espetáculo de 12 minutos e mais no outro dia o meu espetáculo que entrou na grade do festival lá. Foi emocionante, muito gratificante, eu aprendi muito com eles. Incrível. Então, acho que para a gente ir já para finalizar a nossa conversa aqui, né? O Alejandro Bustos, até que você falou da pandemia, da questão de usar máscaras, ele fez, não sei se ele fez, né, o desenho na areia, colocou uma mulher com máscaras. Ah, tá. Grande, Ale. Vou ler aqui que ele colocou. Se você está armando algum espetáculo novo na sua Batcaverna. Não, agora eu não estou. Porque quando começou a pandemia, o coronavírus, a gente tinha 4 cidades agendadas para abril, com o espetáculo da imigração. Aí parou tudo, ele está montado aqui o ensaio, que ia ter um ensaio geral para viajar. A gente foi pego de surpresa. Aí eu passei a me dedicar só aos meus filhos, eu cozinho, limpo a casa, faço as compras, minha mulher trabalha em outra área, ela teve que voltar a trabalhar. Eu leio muito, estou estudando muita música, tocando muito violão em casa, e não estou produzindo nada de teatro de sombras agora. Só ideias. Ideias de como isso vai retornar, como a gente vai retornar, né? Eu gosto da live assim, eu acho que live é live, espetáculo é espetáculo. É um mecanismo, eu teria que começar do zero, recursos de cinema para ter uma boa live, embora o teatro de sombras favoreça. E, no momento, eu só venho aqui arrumar as coisas, mexer, testar, ver se está tudo bem, mas eu não fiz nada. Só vim aqui para... Eu gravei com o Menestrel, que é um personagem, gravei uma música de conscientização de ficar em casa para um movimento cultural solidário aqui de Curitiba, que está arrecadando donativos, cesta básica e vaquinha solidária para artistas em situação de vulnerabilidade. Eu acho que ainda a crise vai piorar, né? E a gente tem que se ligar, porque assim como o teatro foi a primeira coisa que parou, ele vai ser a última a voltar, formação de plateia. Temos que cuidar disso, né? Coisas interessantes, ideias interessantes estão surgindo aí no mundo, né? Então eu penso, né, que a gente vai ter que ter um mundo totalmente mais sustentável e tal. Mas agora eu não estou produzindo nada. Estou com saudades. Eu faço exercício para não enferrujar. Trouxe também um boneco para mostrar, um padrão do nosso boneco atual, uma luz, se vocês quiserem que eu mostre aqui dentro do contexto, das condições da live, né? Sim, a gente pode ver muito no Facebook, coisas nossas, e no YouTube. A Companhia Caragosca, está tudo aberto lá, tudo disponível. Antes de você mostrar aí o que você quer mostrar pra gente, eu só vou ler da Conceição aqui, que eu acho bem válido, né? De Conceição. Sim.
o nome da companhia, né? Veio do Caragoz, ela tá perguntando. Olha só. Essa é uma história importante, Conceição. Então, lá no começo da live, quando eu falei que eu fui para a Argentina com o Grupo Gralha Azul, e fui no sebo e comprei umas revistas, dentro da revista falava de um teatro Caragoz, o Homem dos Olhos Negros e tal, um teatro de sombras turco. E pronto, eu li aquilo e guardei na bolsa, fui embora, continuei a viagem, fiz a coisa lá. Depois que o Grupo Gralha Azul parou, daí eu comecei, me inscrevi no Festival de Teatro, eu tinha que dar um nome. Para eu poder participar do FETEL, o Festival Estudantil em Laje, eu tinha que dar um nome e tinha que apresentar um texto. Mas o meu espetáculo era 100 palavras. Eu falei, que texto? Daí o cara falou, não, faz um roteiro aí, diz o que acontece na imagem, só resumido. Eu vou te aprovar igual, mas tem que ter um nome e o grupo. E daí eu fiz o Grupo Caragoz. Depois eu descobri que, como a palavra teatro também, ela é um pouco maldita, esse nome também era de um cara que tinha sido decapitado. Ele tinha uma cabala não favorável para comércio, era uma coisa que não poderia dar certo com esse nome. Mas o teatro, eu já era assim, tinha os cabelos compridos, eu tinha minha rebeldia, eu já era um pouco maldito também. Eu achava legal. Mas uma avó minha, ainda quando viva, falou, não, esse nome você tem que pôr... Então, fez umas contas erradas. Caragoz, se botar a letra B, você vai começar a ganhar dinheiro. Daí ficou Caragoz B. Daí andou, não deu nada. Tudo que eu ganhava eu perdia. E aí depois surgiu uma outra pessoa muito importante, né? E a mãe dos meus filhos conhecia uma pessoa muito importante que entendia de numerologia. E quando eu ainda era namorada dela, eu falei, vai lá! E essa pessoa analisou o nome e falou, não, esse nome é maldito mesmo. Dá um número tal. Eu falei, nossa, mas esse número é minha senha bancária. Ela falou, então tá negativo. Eu falei, tá no vermelho. Ela falou, então tem que fazer com outros múltiplos. Me explicou, mude a tua senha. Daí eu acreditei e mudei. Daí eu falei, vai lá, amor, vai lá. E essa pessoa é a mãe dela, uma numerologista, uma pessoa que conhece muitas coisas, tem muita cultura. E ela falou, não tem como acertar esse nome e tal, a não ser que botar luz no nome. Daí tem a nossa logomarca, né? Você pode ver lá no Facebook. É um bonequinho de lado, segurando. É a pose da esgrima. Eu estou segurando a luz, porque a nossa arma é a luz e não a espada. Então eu boto luz no nome com o WK no final. Então inverte o Caragoz, vira a Caragosca, a companhia. Então toda a minha testosterona precisava de um equilíbrio, precisava da mulher, a mãe, o feminino. Então eu transformei o grupo em uma companhia por causa do feminino. E esse feminino foi o útero, porque eu também queria dar certo, não é só cabala. Eu queria deixar de ser notívago, eu era um pouco assim, desorganizado, e eu queria me organizar e queria que desse certo. Então, vai lá, enquanto você não arrumar o nome, não volte aqui e tal. Eu briguei com a minha namorada. E ela foi lá e falou, pode ser assim? Eu falei, pode. Então, Caragoz, WK, né? Ou seria KW. Daí eu falei, então fica Caragosca. Eu falei, mas de todos esses mantras anteriores, né? Porque o pessoal em Curitiba que passou a me chamar de Caragoz. Qual o Marcelo? O Marcelo tem o Marcelo tal, tem o Caragoz. Até hoje eles falam Caragoz. Alguns falam Caragosca, os mais próximos. Mas a maioria fala só Caragoz. Então, a gente tem bonecos com recursos do teatro turco também, mas a gente não tem esse critério. A nossa criação se expandiu, é livre, tanto na estética, como na estrutura do boneco, como na técnica de construir o padrão do boneco. Muita coisa lembra, mas é uma homenagem a esse cara, o Caragoz, que foi impedido de contar as suas histórias, porque ele vivia no século XIII, tinha um sultão que mandou decapitar os 2 operários que faziam crítica social-política. Eles metiam o pau no poder da época.
E daí tudo ficou muito triste nesse lugar. O sultão se arrependeu, porque decapitou esses dois operários e mandou reviver o espírito deles. Como a história lá da bailarina, que o rei mandou trazer o espírito da bailarina, que é uma outra lenda da sombra, né? Sim. Daí reviveram o espírito através da técnica dos mongóis, que vinham da decadência do Império Gengis Khan, com técnicas chinesas. Depois os chineses se rebelaram, acabaram com o Gengis Khan. Esse pessoal fugiu e foi para os países islâmicos. Então a corte encontrou essa técnica nas feiras e reviveu o espírito desses dois decapitados. Um se chamava Karagós e o outro Hassivat. São nomes turcos, nomes árabes. Daí, como eu vi naquela revista, eu tinha que dar esse nome, daí o nome foi mudando. Foi Karagós, Karagós Bey e Karagosca. Então esse Karagosca marca a nossa companhia aqui de Curitiba, porque também, se você digitar no Google só Karagós, tem inúmeras pessoas, até de famílias lá. E hoje eu tenho contato com duas companhias que fazem teatro de Karagós na Turquia. Eu não sei pronunciar o nome deles. Às vezes a gente conversa em inglês um pouco, porque eu não domino o idioma deles. E eles são muito educados e falam em inglês. E eles fazem. Travou? Travou. Tá. Então, mas tem coisas parecidas, né? Mas Tem que coisa... interessante. Então, Interessante saber essa história. Daí começou a dar certo, a gente começou a aprovar projeto, edital. Daí a gente fez o ateliê que não tinha, né? Sempre tinha que pedir sala emprestada para ensaiar, era um terror. 4 horas tem que desmontar, que começa o ensaio, não sei de quem. Então a gente sofreu muito com isso. Agora eu posso começar um processo criativo. Aí dormir, ou sair para almoçar, voltar e continuar dali de onde eu parei, porque fica tudo desliga, que nem está aqui há 60 dias montado o meu cenário, não tive que desmontar. Sim. Tá tudo ali atrás da tela, ó. Também. Ah, olha que bacana. A gente levanta a tela no final sempre agora, mostra o fundo em todos os espetáculos. Passou a ser uma característica. Já estão querendo o contato da numeróloga já. Eu tenho, tem que me chamar em box. Ela salvou a minha vida, muita gratidão. É avó de 2 filhos meus. Eu tenho 3 filhos, mas eu não. Ela é uma amiga, é a mãe da mãe dos meus filhos, a mãe da minha mulher. E ela é uma pessoa muito, muito conhecedora dessas coisas esotéricas. Esse aqui é o nosso, é um refletor, né? Eu botei em cima do Patins, né? Patins também, que era da Fernanda. Ele tem uma caixa do material cênico que ela tem assim o friso de madeira, então forma o trilho para fazer um plano contínuo, passa por trás de um desenho do Alberto, o menino que queria voar. Então, tem outros refletores que cabe também o filtrozinho na frente. Esse é assim. Vou mostrar para vocês. Ótimo. Tá visualizando aí? Sim. Deixa eu acertar a luz, tá? Agora ficou bem no meio. Tá certinho. Esse aqui, deixa eu ver. Ó, aqui o boneco, o padrão do nosso boneco, né? Uhum. Tem essa haste, por exemplo, para a boca, e do outro lado a estabilidade do corpo dele. Todo fixado com taxinhas de 2 pernas. Essa aqui também é a nona do bem. A nona do bem. Oh, que Ela bonitinho. tem a boca aqui. Fiz questão de vir desse lado para ver como que funciona, né? E o bracinho. Olha.
Muito É, interessante. tem que ficar em casa agora, em quarentena, ler os livros. Brasileiro lê muito pouco, tem que ler mais. É, fique em casa, não fique se coçando, vai ler um livro. Aqui, vamos ver. Muito legal a articulação da boca. Eu acho que eu não via, eu não tinha visto ainda assim. Sim. Vou pôr um som aqui. Ok. Vamos ver. Tá ouvindo? Estamos. Luz. É isso aí. Oh, que bacana, muito legal. Vários modelos de boneco, né? Também de manipulação Sim. direta. Sobre os desenhos, eu desenho e tem também a Márcia, que é a nossa super desenhista. Ela que fez a Cidade de Paris e os bonecos imigrantes também, né? Esse é um polonês que dança, né? Então ele tem características do boneco de Caragoz, ó. Esse tipo de articulação solta, né? Aí tem, né? A Márcia é uma grande desenhista, então ela trabalha na pré-produção também, ela não trabalha nos espetáculos, né? Marcelo, aquele. É isso aí. Deixa eu acender a luz. Diga. Tá. Deixa eu te perguntar, aquela paisagem que você colocou, né, com árvores, que tava até a luz verde. É uma maquete. É uma maquete? É uma maquete. Vou trazer ela para você. Então, ela, eu liguei. Ah, sim. Ela é toda desmontável, ó. Você tira as arvorezinhas. Uhum. Com velcro ou furinho. E algumas vegetações plásticas. Hã? A base dela fecha ou não? Não, vai dentro da caixa assim. Ela já é uma base e tudo é solto, ó. Todas as peças. Os pinheiros eu desenhei e cortei, ó. Tem alguns até restaurados, que esse espetáculo
já fez mais de 20 espetáculos. Então, tem coisa que a gente restaura com a fita crepe e pinta de preto com a caneta em cima. Estraga, né? Então, tem vários estilos estéticos, conforme o que você precisar. Essa é uma senhora francesa, imigrante. Aquele outro era um polonês, né? E assim vai. E também, a gente também, para terminar, né? Bonecos mais antigos, a gente já andou pelo clássico também, né? Esse cavalo medieval é um desenho meu. Ele mexe a cabecinha aqui, né? E São chapas de PVC? é papelão couro. É o papelão couro. Tá? Eu vou te mostrar o maestro e já te mostro o material. Então, esse maestro aqui da história da música, ó, Uhum. ele tem os dois braços. Né? É bacana ver com a luzinha também ele. O maestro. Tá? Então, a gente desenha no papelão. Consegue ver o desenho? Sim. Ó, Uhum. no papelão couro. Ou radiografia, ou coisas que tenha disponível. O que mais usa é o papelão couro. Para, assim, produção de imagem, né? Depois trata ele. Então, a gente pinta ele com a tinta preto fosco de piso ou com esmalte sintético. Daí eles ficam muito resistentes. Teve uma época que as artes, por exemplo, o Compadre Rico e o Compadre Pobre, o meu ateliê era em outro, ainda não tinha aqui a nossa sede, que a gente tem há pouco tempo, desde 2014 que construiu aqui, estamos usando desde 2015. Então, eu usei toda a estrutura só de bambuzinho, que tinha uma toiceira de bambu que pode cortar, não é desmatamento. Toda a estrutura dos bonecos de bambu e papelão. Agora eu uso bastante essa haste de solda, né, que tem nesses bonecos aqui. Esse eu te mostrei no escuro, né, esse boneco, mas ó, esse é um boneco novo, ele não é usado de espetáculo, tá? Ele é só um boneco demonstrativo. Então essa haste eu dobro e prendo com as bailarinas, que é a taxa de duas pernas, né? Então ela tanto serve para articulação como para fixação do boneco. Ele fica super firme, né? Você pode manejar ele, virar tranquilo. Funciona super bem. Então é o papelão couro. A gente usa radiografia, usa gelatinas. Outras estruturas maiores faz com papelão de caixa mesmo, de eletrodomésticos. No Irmãos Luz tem uma outra maquete. Essa base da maquete, você perguntou que se fecha, é um isopor de eletrodoméstico. Cata no lixo, daí eu revisto em papel, com papel e cola, ponho os caninhos, furinhos, daí já fica só para esse espetáculo, é o lugar de cada arvorezinha da maquete. A maquete é muito bacana porque ela dá a profundidade. É isso, por isso que eu falei que eu queria botei ver. aquela música, porque não tem como você enganar na arte, tem que ter o clima, né? Então, dá para fazer essa cena com esse material, porque ele dá a perspectiva, né? A maquete também, uma árvore está em outro plano diferente da outra. Isso dá a sensação, né, do quase cinema, né, Ronaldo? Quase cinema mesmo. A gente está sempre buscando, chegando junto ou às vezes até superando, porque a arte causa emoção mesmo. A arte pura da sombra, ela é muito forte, né? Ela é o estupim da descoberta do cinema, né? O Teatro Sombra já é um protótipo tanto do boneco como do cinema. Marcelo, para a gente finalizar então, muito obrigada pela conversa, pelas as demonstrações aqui que você... Uma verdadeira aula. Imagina. Muito obrigada pela troca, pela abertura, tá bom?
Ficamos contentes de você estar participando da live. Que bom. Boa noite. Isso. Se você quiser falar alguma palavra a mais, mas já vou vou falar aqui boa noite para o pessoal que assistiu. Tá. Eu quero falar que a gente vai precisar de todo mundo para dar certo. Nós temos que nos unir. Então, a iniciativa de vocês é louvável, como a iniciativa do Ronaldo de fazer o FIS é louvável. Nós temos que nos unir, deixar de lado as diferenças. Eu tenho meus defeitos, mas tenho muita coisa para contribuir, assim todos os irmãos artistas. O retorno da arte vai ser muito difícil, a gente ainda vai ver tempos negros e trevosos pela frente. Então a gente tem que se unir. Essa iniciativa, essa troca, esse bate-bola é muito bom. Eu gostei muito de ouvir ontem a Sandra Vargas falando. Lamento não ter visto as outras lives, porque eu estou nessa correria atendendo também. Eu sou o professor dos meus filhos em casa, aula e comida e tal, dividindo com a minha mulher todos esses afazeres. Mas a gente tem que pensar de como que a gente vai voltar, novas ideias, né? Então, só para finalizar, vamos lembrar dos indianos que faziam os espetáculos ao ar livre, à noite, cravavam bambus, esticavam telas nas praias, com o distanciamento, espetáculos em lugares mais retirados dos grandes centros. Talvez cidades sustentáveis ainda demore, né, para surgirem, a gente sair das grandes metrópoles. Mas eventos sustentáveis nós podemos criar. Então a gente não pode se entregar, desistir dos nossos sonhos. Não podemos. Bacana, acho que é isso mesmo. Vamos nos unir, vamos dar a mão. A gente vai precisar de todo mundo para banir do mundo a opressão, como aquela música linda, né? Estão maltratando a terra por dinheiro. E isso é muito feio. A gente tem que... Nós, artistas, temos que lutar, resistir, e nós, artistas, somos essenciais nesse processo de reencaminhamento das crianças, de tudo. Isso é muito importante. Então, eu adoro todos vocês que estão aí na live, Grupo Penumbra, e todo mundo, todos os antigos e os novos que estão chegando. A gente tem que abrir o espaço para os novos. Vocês são muito importantes. A gente precisa dessa força, né? Então, quem somos nós, né? Nós somos um grão de areia no deserto. Então, vamos pegar firme e manter essa conversa. Proponho que uma próxima sequência de live seja como voltar ao mercado com segurança, eventos sustentáveis. Sim. Eu não desisto nunca. Sou teimosão, cabeça dura. Então, gratidão a todo mundo. A gente está vendo que cada live é uma troca diferente. Muito bacana todas as lives. Continue todo mundo acompanhando. Amanhã, então, com o Paraíso Cênico, às 18 horas. 18, né? Eu vou estar lá. Amanhã, às 18 horas, eu estou aí. Então, tá. Tchau, tchau. Um abraço. De todo mundo, com muito respeito a todos. Gratidão Viva o Teatro a de todos. Sombra. Viva! Só energia boa. Valeu, galera. Obrigado pelo convite. Tchau, tchau.